E em meio a toda essa bagunça da nossa vida, irmãos, o que acontece? Acontece que nós vamos perdendo a fé. A fé vai se perdendo no meio dessas coisas. E a gente precisa fazer essa análise. Presta atenção aqui, vamos focar aqui, esse pastor estava falando aqui. Para a gente não perder, eu quero muito que você entenda o que o Espírito trouxe no meu coração, porque eu vou trazer aqui orientações para a igreja de posicionamentos que nós vamos tomar para derrubar esse espírito da incredulidade a partir de hoje. Amém? Amém? Amém. Diga amém. Amém. Mesmo acreditando, mesmo você. Irmãos, então veja que em meio a toda essa bagunça da vida, nós vamos perdendo a fé aos poucos. E vamos perdendo a fé em três. Eu separei em 3 pilares. Primeira fé que a gente perde, perdemos fé nas pessoas. Desacreditamos das pessoas. A gente continua no meio delas, porque afinal de contas, aonde tem gente. Ou seja, você é o que, irmãos? Você e eu somos o quê? Não, problema não, está amarrado, irmão. Senhor, não somos camaradas. Somos gente, irmãos. Os irmãos já problema, não, camarada. Nós somos gente. Não somos problema. Podemos, né? Estamos aí no meio dessas coisas, mas nós desejamos não ser problema para nós nem para ninguém, nem para o Senhor. Mas a primeira coisa que acontece quando os relacionamentos são abalados, quando eu tenho fé em alguém, eu tenho fé em você, meu. Aí o Gabriel pisa na bola comigo, dá um exemplo aqui. Ele falou que ele era corintiano. Estava falando, não, exemplo, nada, né? Não, resolve o Berg, que fica melhor. O Berg, ele falou que ele era palmeirense. Eu sou palmeirense, eu não duvido que o Berg é palmeirense, ele é palmeirense. Então, se ele ama o Palmeiras, usa as camisas do Palmeiras. O Berg é o homem das 300 e 400 milhões e 25 milhares de camisetas do Palmeiras. E todo mundo sabia que o Bergão é palmeirense. Ele falava isso para as pessoas, não sabia. Mas chega um dia, e a gente já às vezes pode ter brigado por isso, porque ele estava no Palmeiras. E um dia ele chega na igreja com a camisa do Corinthians. Mas ele jurou, ele falou que eu sou palmeirense. Eu sou, mas ele entra no dia que não, com a camisa do Corinthians, eu sempre fui corintiano. E a minha confiança, usando um exemplo que pode ser verdade, mas. Estou brincando. Mas para entender que a minha confiança nele, uma coisa, entenda, eu estou trazendo um exemplo, só um exemplo. Aí a gente transporta para aquilo que é sério. E aí aquilo a gente fala, não acredito, meu, esse foi um problema toda a vida. A gente conhece você quantos anos, você era palmeirense, você chegou com a camisa do Corinthians. Não que eu seja maravilhoso, eu também sou. Fez uma boa escolha, mas quebrou a confiança. Porque ele sempre falou para mim que era isso, que não, ele amava e tal. Então a gente perde fé nas pessoas que nos decepcionam. Mas irmãos, são pessoas, e elas podem nos decepcionar. E a gente vai perdendo fé nas coisas que Deus fez, nas coisas que. Claro, tem coisas que a gente perde fé mesmo. Né? Que a gente fica chateado, que a gente vai ficando frustrado, decepcionado. Mas nós que queremos o Senhor precisamos entender as coisas espiritualmente. Por mais que a situação seja terrível, eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mesmo nas decepções, não estou dizendo que é maravilha. Quem gosta de sofrer decepção aí? Oh, glória! Ninguém. Mas eis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Da diferença dos que perdoam e são perdoados. Aleluia. Da diferença de quem serve e não serve. De quem anda com Deus e de quem não anda com Deus. Quem
quem anda com Deus é decepcionado pelas pessoas e também decepciona, mas ele volta o seu foco para a palavra do Senhor. E ele vai procurar dizer o que o Senhor diz sobre decepção, o que o Senhor me fala sobre pessoas, o que o Senhor tem para mim. E o Senhor vai ministrando, o Espírito Santo vai dizendo: não perca a sua fé nas pessoas, porque assim como você ama, vocês foram criados por Deus, e as pessoas estão sujeitas ao erro. Quem aqui nunca errou? Quem nunca errou quer tirar a primeira pedra aqui hoje? Irmãos, isso é muito sério. Mas a gente fica tão assim: porque a pessoa me machucou, não sei o quê, e aí cheio de pedra na mão, e eu vou perdendo fé no BR. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. A primeira coisa que a gente pega é fé nas pessoas. Fé na mãe, fé no pai, fé nos filhos, fé nos amigos, fé na sogra, fé no sogro. Porque o filho decepcionou. Eu pensei que o filho fosse, poxa, queria tanto que ele fosse uma coisa e ele era outra. Queria tanto que ele fosse doutor e ele quis ser cantor de forró. Dando exemplos. Porque o filho falou atravessado comigo. Porque isso ou aquilo, então eu me decepciono com pessoas e não quero mais relacionamento. E aí eu pego todo mundo e coloco num grande pacote, dizendo: todo mundo presta. Todo mundo, eu não quero mais me aproximar de ninguém, cada um na sua, e a irmandade continua. Isso não é bíblico. Isso aí é a ação do Espírito da incredulidade entrando em nós. Vocês vão entender por quê? Então a primeira coisa é essa: a gente, quando a vida está uma bagunça, quando essas coisas acontecem, quando a vida acontece, se nós não vigiarmos, nós perdemos fé nas pessoas, nós perdemos a fé em nós mesmos. Segundo ponto, a gente também fala: como eu pude ser tão idiota? Como eu pude ser tão cabeça dura? Como eu pude fazer isso ou aquilo? Como eu pude achar que isso daria certo? Como eu pude permitir uma situação dessa? Estou trazendo aqui qualquer tipo de coisa que o Senhor me coloca na minha memória. Qualquer exemplo. Mas a gente deve... Pensa aí, irmão. Pensa na tua vida. Eu penso na minha. Deixa essa palavra entrar no teu coração nessa manhã, para rasgar a tua e a minha vida hoje. Hoje nós podemos ser um divisor na nossa vida, da vida da igreja, dessa igreja e dessas igrejas. Então, nós perdemos a fé em nós mesmos. Quer saber? Eu acho que Deus não me ama. Quer saber? Eu acho que Deus está nem aí para mim. Tanta gente melhor. Aí a gente olha o outro e fala: olha o Léo, por exemplo. Corinthians, camisa bonita, relógio de primeira, tal, isso, aquilo, e começa a olhar a vida do outro. E aí começa a se decepcionar consigo. Dizendo: não tem, quem que sou eu? Deus me ama mesmo. Olha, aquele versículo, sabe? 1000 são abençoados à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu nunca sou atingido. Irmãos, então nós vamos perdendo fé em nós, em quem nós somos, em quem Deus planejou você e a mim para sermos. Deus nos planejou para sermos alguma coisa nessa vida, para os propósitos dele. Não perca a sua fé em você, irmãos. Irmãs, presta atenção, não perca a fé. Deus chamou você, Deus escolheu a tua vida. Não abra mão por causa da situação da vida, não abra mão por isso ou por aquilo, apenas continue caminhando, porque Deus chamou você e a mim. Vocês estão entendendo? Amém. Nós não podemos perder a fé. Hebreus 11, era para ler no começo, mas o texto base é Hebreus 11. Vamos abrir, vamos falar aqui
Vai ter um monte de. É só introdução, irmãos. A gente vai chegar lá. Rompendo com o espírito da incredulidade nessa manhã. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé, ou seja, a confiança, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, ou seja, por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aleluia. Versículo 9, vamos ler todos juntos? Sem fé é impossível. Não, da parte de todos juntos, amém, irmãos? Versículo, eu falei o quê? Não, falei 6, hein? Versículo 6, vamos ler juntos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que o terceiro pilar, falamos das pessoas e nós mesmos, e o terceiro é que quando a vida está uma bagunça, quando foge daquilo que eu planejei, às vezes eu perco a fé em Deus. E não é fácil admitir isso. Mas você e eu sabemos que o nosso coração muitas vezes questiona a Deus. Começa a dizer: quem é Deus? Deus, será que Deus realmente existe em meio a essa bagunça da vida? Mas o que o autor está dizendo aqui é que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois a gente só consegue se aproximar de Deus pela fé, não tem outra coisa. Eu não posso dizer para você: olha, Jéssica, para você acreditar em Deus, tem uma fórmula. Para você crer que Deus é Deus, olha, não tem. A relação do homem com Deus é através de fé. E aí, por isso que as pessoas acham que a gente é doido. Esses crentes é tudo doido, acreditam em uma coisa que eles nem veem, um monte de história que foi escrita há muito tempo. Mas isso é fé. Eu fiz uma opção de vida, e eu estou muito bem com essa opção de vida. Amém. E eu me sinto cheio, repleto dessa opção. Se não fosse essa opção da vida, irmãos, eu não estaria aqui hoje, já tinha morrido. Você também. Mas, então, para se aproximar de Deus, precisamos crer que Ele existe e que Ele não só, e que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aquele que busca Deus recebe a recompensa. Que recompensa que é essa? São tantas, eu diria. A vida. Quem pode acrescentar um dia à sua vida dizendo: amanhã eu vou acordar, tudo certinho, maravilha, porque, né? Ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã. É Deus que dá a vida. Então, a primeira coisa é a vida. E depois temos outras coisas, Jesus, a vida eterna. Mas a bagunça da nossa vida, irmãos, faz com que a gente perca a fé em Deus. E aqui que mora o perigo, porque entra o espírito da incredulidade, da falta de fé. E um homem e uma mulher sem falta de fé é um homem e uma mulher que está fadado ao fracasso. E não só em Deus, em qualquer coisa. Quem não tem fé não vai a lugar nenhum. Mas aquele que não tem fé em Deus não vai receber o galardão do Senhor.
E a gente fala, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Porque essas coisas começam no nosso dia a dia. Qual é a consequência de como eu sei que eu não acredito ou estou acreditando menos em Deus? O meu afastamento do relacionamento com Deus. Quando você não quer ter um papo com alguém, o que você faz? Você afasta. Né? É simples, não é fácil. E nós fazemos isso com Deus. Mesmo sem perceber. Eu vou à igreja. Nós somos a igreja, mas a gente vai se afastando de Deus. A gente vai. E como que eu me afasto de Deus? As coisas de Deus já não importam mais para mim. Eu não falo isso, mas as coisas de Deus perdem um certo valor, vamos dizer assim. Eu ainda me importo, mas aquele valor que tinha já não tem mais hoje. Aquele calor dentro de mim se esfria, porque o espírito de incredulidade vai apagando a chama do Espírito Santo de Deus. E a gente fica questionando Deus, acha que Deus não se importa comigo. Eu acho que negócio de igreja, não tem que estar com nada. Negócio de ministério, eu vou viver minha vida. Eu acho que Deus está falando conosco hoje. Amém. Ou comigo, pelo menos. Amém. Então, quando esses três pilares de alicerce da vida ficam desacreditados, irmãos, o que sobra? O que sobra é o abandono, a indiferença e o pior de todos, a incredulidade. A gente vai ficando indiferente. Vamos fazer uma vigília. Vigília nada. Que vigília? Eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que acordar cedo. Vamos orar, vamos fazer um jejum. Que jejum que nada. Jejum aí, isso aí já passou. Agora nós correria, é a vida. Essas coisas vão ficando, a gente vai ficando diferente das coisas espirituais. Isso significa que a minha fé em Deus está abalada. A minha fé nas coisas espirituais eu estou mais, mas eu tenho mais fé nas outras coisas do que naquilo que é espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Ou posso ouvir um fala a Deus? Fala a Deus. Fala, Senhor, conosco. Então, esse espírito da incredulidade está pairando sobre a igreja. Ele quer destruir as nossas vidas, irmãos. Quer trazer um esfriamento para essa igreja. Quando eu falo essa igreja, eu falo essa igreja e cada um de nós. Quer matar a minha e tua vida espiritual para concretizar o plano dele. E ele vai investir forte nesse pilar aqui de perdermos a fé em Deus. Porque veja só que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Mateus, por favor, Pátio. Mateus capítulo 13, versículo 58. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Mateus 13, 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus está falando de Nazaré, uma cidade que Jesus era conhecido, o Jesus de Nazaré. Mas ele não pôde fazer muitos milagres lá. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé. As pessoas perderam a fé, não acreditavam. Então, irmãos, veja uma palavra séria. Se Jesus não fez, porque não que ele não podia, né? Quem acha que Jesus podia fazer alguma coisa com fé ou sem fé? Mas por causa de quem? Das pessoas. Porque onde tem gente tem problema. E aí depende da gente lidar com o problema da forma certa, da forma espiritual, discernimento de Deus. Então Jesus não pôde fazer por causa do espírito de incredulidade que estava sobre as pessoas, estava instaurado dentro das pessoas. Irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós precisamos lançar fora todo o espírito de incredulidade do nosso meio. É tempo de voltarmos. Porque o Senhor não faz, porque Ele não pode, porque Ele não quer fazer. Porque às vezes nós nem nós acreditamos.
falar mais uma vez para mim? Então nós precisamos pensar sobre isso. O Senhor foi me ministrando desde domingo. Eu entendi aquela palavra, foi uma palavra revelada. Foi uma palavra que veio de Deus para um despertamento. E eu creio que essa palavra é uma sequência do que aconteceu comigo. Porque, irmãos, nós precisamos despertar. E eu quero então colocar aqui alguns alicerces que nós precisamos lançar para romper com o espírito de incredulidade em nome de Jesus. Quem está disposto de verdade hoje a romper todo o espírito de incredulidade na vida, na família, onde for? Amém? Então, primeiro, e como a gente faz isso, irmãos? Como que a gente vence? A gente vence esse espírito lançando o alicerce pela palavra de Deus. E o primeiro alicerce está em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Eu acho que a gente tem que lembrar, irmãos, que nós somos crentes, sabe? Sabe de quando a gente era crente, de verdade? Nós continuamos sendo, irmãos. Amém. Eu espero. Mateus 26, 41 é o primeiro alicerce que nós vamos lançar contra esse espírito de incredulidade no nosso meio. Diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava aqui no Getsemane e ele pede para que os discípulos orem com ele. Fiquem comigo, relacionamento, fé nas pessoas. Mas as pessoas vão falhar, mas o plano de Deus nunca falha. E Jesus falou: olha, nós tivemos essa história, eles dormem, né? Dormem 3 vezes. E Jesus vai dizer: olha, vocês precisam vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Primeiro passo, irmãos, que está na palavra para vencermos o espírito da incredulidade, nós precisamos ter uma vida de vigilância e oração. Mas a gente já sabe disso, pastor, não é nenhum segredo, não é mesmo. Mas eu estou lembrando pelo Espírito de Deus hoje. Quem já sabe disso? Com certeza todo mundo aqui já sabe. Mas não é que a gente sabe que a gente põe em prática. Ou a gente põe pouco, podemos colocar mais, mas eu quero trazer aqui um adendo importante. O Senhor Jesus vai dizer que o Espírito está pronto. Que Espírito? O Espírito Santo. Amém? Não. Que Espírito? Nós somos carne, alma e Espírito. O Espírito que está pronto é o Espírito que Deus colocou em nós. Amém. Ele soprou sobre nós o Espírito. E Jesus está falando o quê? Dizendo: olha, aquilo que vocês receberam de Deus está pronto. Aleluia. Porque vem de Deus. Vocês entenderam? O Espírito que vem de Deus está pronto para quê? Para se relacionar com o Espírito de Deus. Então nosso Espírito se relaciona com Deus através do quê? Do Espírito. O Espírito de Deus se relaciona conosco através do nosso Espírito, não da carne. Por isso nós precisamos vigiar. E vigiar é parte do quê? Nosso. Vigiar e orar é parte nossa. Então, quando a gente percebe que o espírito de incredulidade está querendo entrar em nós precisamos tomar um posicionamento de vigilância, para que o espírito da incredulidade não roube a nossa vida com Deus. Porque irmãos, se o espírito não estiver pronto, o espírito só pode se comunicar com o espírito. E eu conheço, você conhece, que tipos de espíritos que existem nesse mundo: o Espírito de Deus e o espírito das trevas. Então, se eu não me comunico com o Espírito de Deus, o meu espírito está disponível para se comunicar com os espíritos das trevas. Por que então que a gente vê, é por isso, aliás, que nós vemos o diabo fazer uma festa, uma bagunça na mente das pessoas, se comunicando através de mortos, né? Pessoas que escrevem cartas. Irmãos, isso é espírito do
inferno, se comunicando com o espírito do homem que está vazio. E se nós não vigiarmos, a gente começa a se comunicar com coisas que Deus não quer que nós nos comuniquemos, porque a carne está fraca, mas o espírito que vem de Deus é forte. Amém. Diga assim: o espírito que está em mim, que é o espírito de Deus, é forte. Amém? O espírito de Deus é forte. Então nós precisamos vigiar para que o espírito das trevas não apague o Espírito Santo de Deus em nós e nos faça viver a incredulidade. Quando a gente vive a incredulidade, quando a gente não tem o Espírito de Deus, quando Satanás consegue mexer conosco e apagar aquele fogo do Espírito, sabe, aquela essência do Senhor que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, diz que a passagem diz: não apagueis o Espírito. Irmãos, se o Espírito Santo se apagar de nós, fecha as portas, não tem mais jeito, bate a incredulidade e bate o esfriamento e já é. Significa que quando isso acontece, nós estamos por conta própria, e aí a gente toma as decisões por conta própria, a gente não consulta mais o Espírito, não importa mais, eu não falo isso, mas não importa o que Deus acha, importa o que eu quero, importa o que eu penso. Não é assim, não deve ser assim. Nós que cremos em Deus precisamos ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo alicerce que nós temos que lançar é o alicerce que está lá em Efésios, no capítulo 6. Vocês estão aqui comigo? Amém. Não dorme não, né? Efésios 6, versículo 10. É uma guerra espiritual, irmãos, nós estamos enfrentando. Não sei se você tem percebido isso na sua própria vida. 6:10. 6:10 isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. Segundo alicerce que temos que lançar é o alicerce das armaduras, do posicionamento, das armas espirituais. Porque as nossas armas não são da carne, irmãos. Não tem como guerrear com o mundo espiritual, com um 38, com uma escopeta, com um fuzil. Não tem, é espiritualmente. E o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no poder dele. É nos fortalecer. E como que a gente fortalece? Sendo vigilante, orando, sabendo quem é Deus, estando atento aos movimentos do diabo dentro de casa, sabe? No ambiente de trabalho. Não, o diabo não está brincando não, viu? Presta atenção nisso. O diabo não está brincando. Ele está doido para achar uma brecha em nós, para destruir o que Deus fez. Uma brechinha, é um pensamento, é uma coisinha para entrar e começar um pandemônio, vamos dizer assim. Cabe bem no nome. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. E ele diz no 11: como fazer isso? Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os dados diabos, pois a nossa luta não é contra, aqui está seres humanos, eu gosto mais, a nossa luta não é contra a carne ou seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Irmãos, isso aqui é tão atual. Isso não é atual demais. Mas é
e permanecerem inabaláveis, aleluia, depois de terem feito, isso é muito interessante, diz que depois de terem feito o que, irmãos? Está escrito aí? Tudo. Às vezes a gente não fez tudo que poderia se fazer, nós não lutamos até o fim, às vezes nós desistimos, nós não fazemos tudo, nós paramos no meio do caminho, nós rompemos relacionamento com as pessoas de Deus conosco, rompemos o relacionamento conosco mesmo, rompemos o relacionamento com o próprio Deus, de intimidade. Às vezes a gente não faz tudo o que devia fazer para continuar alicerçado, para continuar a viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos, irmãos, permanecer inabaláveis no dia mau, mas isso se nós estivermos cheios das armaduras de Deus. Confesso, irmãos, que a gente está um pouco meia boca. Eu vou falar na terceira pessoa. Confesso que como igreja nós poderíamos ser muito mais ainda inabaláveis e resistentes ao espírito de incredulidade, ao espírito da desistência. Que a incredulidade, irmãos, traz desistência, traz abandono, traz desprezo. Eu não aceito isso na minha vida, não aceito isso na tua vida, e eu repreendo em nome de Jesus, debaixo da palavra que Deus colocou no meu coração, debaixo daquilo que Deus tem ministrado aqui, eu e você não seremos abalados, não seremos envergonhados pelo diabo em nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso, e eu quero andar debaixo dessa crença. Porque crer é uma coisa, mas andar debaixo do que eu creio é outra. Não é fácil crer? É fácil, a gente fala que crê, mas a fé precisa gerar uma ação, porque fé sem obras é morta. Exatamente o que a incredulidade faz: morte. Aonde era para ter vida, Jesus iria curar pessoas lá, mas o que a incredulidade faz? Morte. Porque a pessoa não crê. Então, nós precisamos das armaduras espirituais para guerrear contra o espírito da incredulidade. Assim, versículo 14: mantenham-se firmes. Diga, firme. Fala o seu irmão aí, firmeza. Mas fala, firmeza, bro. Irmãos, você tem que ser firmes, como Davi era firme, sangue nos olhos. Errou? Errou. O que eu acho maravilhoso, não que ele errou, mas eu acho maravilhoso a história, porque mostra que mesmo não tendo errado, ele se arrependeu e voltou de novo a sua confiança em Deus. E ele é lembrado até hoje como o maior rei de Israel. É isso que Deus faz. Então, ele foi firme. Cadê? 14. Cingindo-se com o cinto da verdade. Eu poderia ministrar aqui tudo, mas eu não quero entrar aqui depois você pode ler em casa. Mas eu quero só trazer um plano geral das armaduras, porque cada armadura aqui representa algo. Eu poderia trazer um leque, mas não vai dar tempo, e nem é hoje o foco. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, aleluia, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Quando vier a seta do maligno, nós vamos pegar o escudo da fé e vamos nos defender. E vem a mentira, e vem o pecado, e vem a destruição, e vem as más línguas. Você pega o escudo da fé e diz: não vai atingir a minha casa, não vai atingir a minha família, não vai atingir os projetos de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa palavra. Porque o diabo está lançando dado inflamado todo dia. Amanhã, irmãos, tem um monte de dados do diabo sendo lançado na tua vida, na tua família, na sua casa. Mas o que nós vamos fazer? Vamos nos defender com o escudo da fé em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Jesus.
usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, por isso que a gente insiste, por isso que eu sou chato e falo do Mac. Aí, tá vendo? Eu já quero romper o relacionamento já quero. Eu fico no pé, não porque a gente quer que a aula esteja cheia, mas meu Deus, porque se não for assim, nós vamos lutar com o quê, irmãos? Vou lutar com o Big Brother? Eu vou lutar com aquilo que eu estou cheio do quê? De fazenda? Sei lá o que está fazendo, eu não assisto mais TV. Eu vou usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na minha vida, para lutar contra o espírito da incredulidade, que quer matar a obra de Deus na minha e na tua vida, quer destruir o plano que Deus tem. Eu estou aqui hoje, nesta manhã, para lembrar você, pelo Espírito de Deus, Deus tem um plano na tua vida. Amém. Eu vejo como se eu penso, ou se no Espírito, sei lá o quê, como se esse espírito de incredulidade estivesse com as suas unhas tentando enraizá-las na nossa mente, para nos tirar o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento do poder de Deus, e o conhecimento do poder do discipulado, de quando nós estamos juntos com Deus e com a igreja. Ele está tentando roubar a nossa vida, irmãos, mas o Senhor está desmascarando esse espírito hoje, em nome de Jesus. E depois ele diz: olha quantas armas, irmãos, espirituais, e às vezes a gente fica batalhando com armas naturais, a gente esquece quem é Deus, e fala: não é possível. A gente conversa muito, né, pastor, trabalha junto, e a gente fica, às vezes eu confesso que eu dei uma murmurada essa semana, e a gente fala: meu Deus, não é possível. E eu vou tomar banho e eu brigo com Deus. E eu começo, só estou eu mesmo, não está ouvindo nada, eu começo a falar com Deus: Deus, por favor, me ouça. Fala comigo, mostra-me, Senhor, o que está acontecendo, qual cramunhão que está pedindo. Aí Deus às vezes fala: é você. Você, muitas vezes, é o responsável por aquilo que está acontecendo na tua vida. Por que, Deus? Porque você não tem fé suficiente. Porque a tua fé em mim está um pouco abalada, filho. Porque você não está lembrando do que eu já fiz, do que eu posso fazer, do que eu já fiz com Israel, do que eu já fiz com aqueles reis que me serviram, do que eu já fiz com cada um que se dispôs a andar e crer em mim totalmente. Eu sou Deus e você continua sendo homem. E a gente fica conversando e falando dessas coisas. Por que será? Nós vamos ficar vigilantes. Nós precisamos, em vez de reclamar, usar as espadas carnais, usar as espadas do Espírito. Ó Senhor, em nome de Jesus, Tu sabe, Deus, que eu estou numa murmuração lascada. Tu sabe que eu estou parecendo um... Mas me ajuda, Deus. Eu não quero murmurar. Eu quero profetizar sobre a minha casa. Eu quero profetizar sobre o meu trabalho. Eu quero ser um crente de verdade. Crente é o que, irmãos? É aquele que crê. Não é pejorativo. Crente é quem crê. Eu creio no que Deus é. Você crê no que Deus é, no que Deus pode fazer. Então nós vamos usar as armas espirituais. E depois ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A gente cobra muito de Deus, mas a gente faz pouco a nossa parte. Muita cobrança
parte nossa. Sabe quando vai mudar, irmãos? Nunca. Enquanto não tomamos posicionamento de que nós somos o Senhor, as coisas não mudam. Enquanto nós não cremos, enquanto nós continuamos em Nazaré, enquanto nós continuamos como pessoas de Nazaré, não haverá mudança, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver o milagre de Deus, sem fé é impossível avançar. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Dá glória aí, uma coisa. Meu Deus, estamos apanhando hoje. Eu estou. Deixa eu correr, meu Deus. Nós estamos falando do segundo alicerce, que está em Efésios 6,10, também está em 2 Coríntios. Queria ler, mas depois eu vou passar esses versículos lá no grupo da igreja. Muito importante. 2 Coríntios 10, 3 a 5 também vai trazer esse pano, esse alicerce importante para vencermos o espírito da incredulidade. Em terceiro e último, Mateus 17, versículo 14. Aleluia. Mateus 17, versículo 14. Cadê? Irmãos, eu não vou ler, todos conhecem essa passagem, eu vou fazer um resumo aqui da passagem da cura do menino endemoniado. O que eu quero trazer aqui, um versículo importante-chave, para a gente concentrar aquilo que o Senhor quer falar. Nesse terceiro pilar, onde nós devemos estar alicerçados. Veja que no versículo 21, Jesus vai dizer assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos foram expulsar um demônio de um menino endemoniado. Tinha ataques, ele se lançava no fogo. Era um ataque muito forte do espírito das trevas, um demônio. E aí os discípulos foram orar, expulsar. O que aconteceu? O homem diz que, olha, eles não puderam expulsar esse demônio. Às vezes a gente ora, irmãos, né? A gente ora, a gente busca, a gente pelo menos, não sei se busca, mas a gente ora, a gente tem que fazer a nossa parte, e às vezes algumas coisas não resolvem. Já passou por isso? Algumas coisas não são resolvidas? Assim nós estamos passamos. Mas há algumas situações específicas, vejam bem, não todas, estou dizendo que tudo é assim, né? Estou dizendo que algumas específicas coisas, ou coisas específicas, não acontecem pela falta de oração e jejum. Terceiro pilar que nós como igreja vamos lançar é o pilar do jejum e da oração. Uma igreja que não ora e não jejua, uma igreja que está disponível para o espírito da incredulidade. Às vezes bate. E está acontecendo isso na nossa igreja. Por isso eu disse que há um direcionamento de Deus hoje para a nossa igreja. Há um espírito de incredulidade rodando a nossa vida, a igreja, daquilo que Deus pode fazer ainda. Da igreja e das igrejas. Aleluia. Deus me lembrou e falou assim: você deu um pane. Deus fala comigo assim, né? Deus fala com cada um de um jeito. Amém. Deu um pane em você, Alexandre? Eu tenho falado com você, e não é falta de falar, porque tem usado a sua mulher, quem está com você para falar contigo, mas você não tem ouvido. O que está acontecendo? O Senhor está dizendo para mim: o que está acontecendo com você? Desperta e sai desse espírito de incredulidade hoje. Eu acordei, irmão, sem saber o que ministrar.
Falei, Senhor, eu só abri o caderno, deixei a página em branco e fiquei parado. Senhor, fala comigo porque eu não sei. Glória a Deus. Aleluia. Não tenho nada. Falei, então tá bom, vou falar com você. Porque eu sei que se eu falar com você, eu vou falar com a igreja. Amém. Porque o posicionamento tem que vir muitas vezes de mim. E o Senhor falou, você precisa tomar posição para aquilo que eu tenho para fazer na igreja, para aquilo que eu quero realizar, mas posicione-se hoje. Aleluia. Volte a ser aquilo que eu falei para você. Quer esse espírito de incredulidade na tua vida. Não que a gente não acredite, irmão Deus, nós acreditamos. Mas há uma linha tão tênue de você acreditar e de você ser diferente, que é perigoso demais. E quando você vê, você já está se importando com aquilo que não importa muito. Ó, ficou redundante, mas bonito. Você está se importando com aquilo que não importa muito, com as coisas dessa terra, que são importantes, são, mas não são tudo. Se nós não cuidarmos, Mateus, eu sempre falei isso, o Senhor me lembrou, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque você está preocupado com o que vai comer, o que você vai vestir, o que você vai andar, se está de carro, se está a pé, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Busque o meu reino e eu vou acrescentar tudo o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Mas há situações, irmãos, que só saem, voltando aqui para o terceiro pilar, o alicerce que nós vamos lançar com a igreja através de jejum. Há buracos a gente está, irmãos. Tem buracos espirituais que nós estamos, que só quando a gente mata essa carne, quando a gente se achega mais a Deus, através do jejum, não só o jejum, não é que o jejum é mágico, irmãos, vocês entendem? É o poder da separação, da aproximação de Deus. Eu vou encerrar, mas é através disso que os buracos que a vida nos coloca, por isso que tudo começou com o relacionamento lá. Nós só conseguimos sair através do jejum, através da oração, da intimidade com Deus. Mas, Senhor, não tenho mais força. Senhor, eu quero acreditar, mas não estou acreditando. Eu quero continuar, mas eu não quero continuar. Você já passou na sua cabeça, irmãos? Eu quero continuar, mas eu não quero. Eu estou falando que na Páscoa, irmãos, a pastora falou, vamos fazer igual a Deus para a pastora, porque ela me carrega. Às vezes, ia ser uma troca abençoada. Que se realmente não fosse ela, nesse quesito, talvez o espírito da incredulidade tivesse me tomado. Falei, não serve nada, acabou. E ela diz, não, vamos continuar fazendo. Não importa, vamos fazer a Páscoa, vamos fazer as apresentações, vamos chamar as crianças, vamos reunir as pessoas, vamos incendiá-los. Mas não, o povo está muito cansado. A gente se cansa, mas quando alguém começa a fazer, e o Espírito Santo a incender a minha vida, e quando eu já estou aqui, e já estou preparando, porque eu tenho o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus que comunica com Deus, e quando a chama é acesa, irmãos, quando a chama é acesa, a igreja inteira fica cheia do Espírito Santo, e aí não há incredulidade que possa nos parar. E aí então, eu vi as coisas dançando, aquilo encheu meu coração, falei, meu Deus, me ajuda a não ser incrédulo. Porque se eu for incrédulo, irmãos, não vou ver os milagres de Deus na minha vida, não vou ver os milagres de Deus na tua vida. Eu vou simplesmente dizer, acabou, irmãos, tchau e bênção, eu me cansei, vou fechar essa porta, e não tem mais igreja, cada um vai para uma igreja. Estou rasgando meu coração com você hoje, que Deus quer assim, o Espírito Santo está dizendo. Mas eu não vou permitir que o espírito de incredulidade tome a minha vida em nome de Jesus. Porque aí nós vamos ver o que o Senhor tem mais para fazer. Precisamos colocar nossa fé em ação.
através do jejum e da oração. Depois eu vou passar os versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mateus, Atos, Esdras, Jonas, Neemias. Passagens sobre a importância do jejum. E então o Senhor colocou algo no meu coração em maio. Nós vamos começar com jejum nessa igreja. Jejum de 21 dias. Contra o espírito da incredulidade. E ele vai cair por terra do nosso meio em nome de Jesus. E nós vamos viver tempos novos de Deus. Nós vamos viver algo que o Senhor colocou no meu coração. Respostas de Deus para nós. Quando nós começarmos a nos posicionarmos como atalaias do Senhor em jejum, oração. Então em maio, 1º de maio. 1º de maio é um feriado. Não é? Esse cara é segunda. Começa o jejum. Como, pastor? Como Deus colocar no teu coração? Mas tem propósito. O propósito, irmãos, é espiritual. Aleluia. Não é para casa, não é para me dar. Não. Para aquilo que Deus nos deu. Amém. Porque primeiro buscar o reino de Deus. Nós vamos tomar o lugar que é nosso. Aleluia. Vamos tirar o conselho e vamos nos colocar como atalaias e vamos dizer: sai em nome de Jesus. Sai da minha família. Sai dos meus negócios. Sai do lugar que Deus disse que é meu. Sai dos meus filhos. Sai dos meus parentes. Em nome de Jesus. Nós vamos receber a porção do Senhor. Aleluia. Haverá resposta de Deus. Eu creio, Senhor. Então nós vamos nos posicionar 1º de maio. Mas não é só lá. A partir de hoje, nós vamos começar ações espirituais. Vai ter um dia, nós vamos para a igreja, irmãos, e eu vou estar aqui. Minha família vai estar aqui. Se você desejar, se você entendeu, você só vai vir, sabe? Só vem. Não estou nem ali, você só vai, irmãos. Não sei o que vai fazer, mas vamos orar. Nós vamos rodear aqui esse lugar. A gente vai sair, vamos começar a profetizar que nem maluco, que nem doido. E vamos. Esse é o quarto passo. A quarta alicerce último, porque a terceira, perdão, o quarto agora vai encerrar. Armas espirituais. O quarto é profetiza. Iremos profetizar sobre tudo que o espírito de incredulidade tocou. Nós vamos profetizar debaixo de fé. E vamos ver o agir de Deus nessa igreja, na nossa vida. Ezequiel 37, para terminar, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 37. Versículo 9. Aqui, irmãos, só antes de ler, qual que era? O Senhor leva o profeta para um lugar em visão, para um lugar de ossos secos. Não havia nada, só morte. E aí o Senhor começa a conversar com ele e dizer: olha, o que pode acontecer aqui? Acaso esses ossos secos podem ressuscitar? Acaso essa morte, acaso essas coisas que estão paradas, acaso esse espírito de incredulidade, acaso essas indignações, essa bagunça pode ser resolvida? E aí o profeta no versículo 3 diz: ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei
E aí ele diz no versículo 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carnes, e depois de pele, mas não havia o Espírito neles. Só um pode dar o Espírito. Eles estavam lá, ainda estavam mortos, estavam de pé, mas estavam mortos. A seguir ele disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e soprem desses mortos, para que vivam. E profetizei, e conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Aleluia! É esta palavra, nós estamos debaixo desta palavra nesta manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia! Glória!